No Evangelho de São João, capítulo 4, conta-nos a história de Jesus e uma mulher samaritana. Uma mulher que todos os dias ia buscar água, ou algum tempo, de tempo em tempo, ia buscar água para si e para os seus vizinhos, para os seus amigos. Ela ia até o poço de Jacó, a fonte de Jacó, e ali ela tirava a água e levava para os seus. Um dia Jesus estava com seus discípulos, ia passando por aquele lugar e, chegando ao poço, ele sentou-se à beira do poço e os seus discípulos prosseguiram andando. E Jesus ficou por ali, descansando da caminhada, e de repente os seus discípulos voltam, mas antes que eles voltassem, Jesus encontra ali uma mulher. Ao ele estar sentado à beira do poço, chega ali uma mulher e essa mulher vinha buscar água. Eu quero ler com você alguns versículos de João capítulo 4, verso 3 ao 7, tá? O verso 5, ao 7. E diz o seguinte: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, a herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e isso era quase a hora sexta. No horário romano era quase às 18 horas, mas no horário judaico era quase meio-dia, Portanto, há aí essa discrepância de horário, E veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dá-me de beber. Aí Jesus responde para aquela mulher: olha, tu vens buscar água dessa fonte e tem tido dificuldade, porque tens que vir aqui sempre buscar água. Mas se tu beberes a água que eu lhe der, nunca mais terás sede. Coisa interessante, Os judeus eram um povo exclusivista e eles não gostavam muito dos samaritanos. Eles se consideravam autossuficientes, se consideravam superiores aos samaritanos e não os consideravam, mas os consideravam como gentios, um povo de fora, um povo que não pertencia ali ao seu grêmio, ao seu conjunto de povos. Eles não se comunicavam porque se achavam os melhores. Hoje acontece isso também, Muita gente, por ter uma religião, ou por ter uma posição social, ou por ter o carro A, o carro B, ou morar na casa A ou B, eles às vezes se acham os melhores, mas todos nós somos iguais. Isso nos mostra neste evangelho também de João, E nisto vieram os seus discípulos e se admiraram que Jesus estivesse falando com aquela mulher. Eles ficaram admirados. Jesus falando com uma mulher, e samaritana ainda, Todavia, nenhum deles perguntou o que Jesus procurava, mas com quem e por que Jesus falava com aquela mulher. Por que falas com essa mulher? Eles não perguntaram, eles viram aquela situação e deixaram aquilo assim, sem questionamento. Voltando da aldeia onde foram comprar comida, os discípulos admiravam que Jesus estivesse falando com uma mulher e samaritana. Conforme o costume da época, o homem não podia falar com uma mulher naquele tempo, de forma alguma. Os discípulos de Jesus, como os outros judeus, menosprezavam os samaritanos, por sua vez, retribuíam-se ao mesmo com ódio. Então havia entre o samaritano e os judeus uma rivalidade. Havia ali ódio de ambos os lados. A mulher que está ao lado de Jesus, que estava ali à beira do poço também para buscar água, mostrou que estava perguntar a Jesus: como, sendo tu judeu, podes me dar de beber, que sou samaritana? Como é que tu, sendo judeu, vais dar atenção a mim e me dar água, sendo eu samaritana?
Mas Jesus, sabendo do preconceito racial que a classe tinha e a posição social, provinha da ignorância e replicou: se tiveres conhecido o dom de Deus, o que é que te diz, dá-me de beber? Tu lhes terias pedido e ele te daria água viva. Se ela tivesse, Jesus fala para ele, se você conhecesse quem é que te pedes água, você pediria que lhe desse água viva. Porque Jesus estava dizendo, mais para frente nós vamos ver que Jesus está dizendo que quem bebesse da água que ele estava dando, nunca mais voltaria a ter sede. Jesus estava falando, como sempre, ele estava falando de coisas espirituais. Jesus não estava preocupado com aquela água que saciaria a sede da mulher enquanto ela estava aqui na terra, mas Jesus estava preocupado de uma água que ia saciar a sede da alma daquela mulher. E essa preocupação de Jesus para conosco, ele quer suprir principalmente as nossas necessidades espirituais. Porque as necessidades físicas, como a sede, fome e qualquer outra, nós podemos resolver entre nós. Mas as necessidades espirituais, somente Cristo Jesus pode fazer, pode suprir e pode trazer para nós alimento. Os discípulos estavam influenciados pelos costumes e pelo preconceito. Havia, como há hoje, preconceito entre os homens. Quantos preconceitos há hoje? Preconceitos raciais, preconceito culturais, preconceito por causa da cor da pele e às vezes até mesmo pelo peso, pela obesidade ou pela magreza. Sempre há uma situação em que alguém pode pegar essa situação para criticar ou para zombar de alguém. Então, esses preconceitos ainda há. Os discípulos estavam influenciados pelos costumes e preconceitos que haviam naquela época. Eles estavam influenciados, mesmo sendo discípulos de Jesus. Mesmo sendo discípulos de Jesus. Quantos discípulos de Jesus hoje, quantos cristãos hoje levam consigo o racismo, o preconceito, seja ele racial, cultural ou de outra ordem? Então, aquele tempo já havia essas coisas. E é por isso que Salomão diz que tudo que hoje existe já existiu. E ele diz que não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol. O mesmo acontece com muita gente que perde a noção do valor das almas. Perde a noção do valor das almas. Às vezes pensa que alguém, por ter uma aparência de um jeito ou de outro, ou por ter uma deficiência física, ou qualquer coisa do gênero, deixa de ser alma. As almas são perfeitas. As almas são perfeitas. Há pastores que trabalham com as almas olhando para o seu bolso, para os seus bolsos, não é? E eu costumo sempre dizer que alma não tem bolso. Alma é alma e ponto final. Todas as almas precisam ser salvas, mas o preconceito havia naquele tempo, ainda há, ainda existe em nosso tempo. E saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele, não é? Ali todos vinham ter com ele, porque sabia que Jesus poderia saciar também as suas sedes. Jesus poderia também saciar a sua fome. Então, depois que acontece essa situação, os discípulos começam a vir, as pessoas começam a procurar Jesus. Começam a procurar Jesus para saciar a sua fome. Nisto vieram os discípulos e se admiraram de ver Jesus pedindo água para saciar a sua fome, a sua sede. Jesus diz àquela mulher, se pedires a água, se soubesses quem é que está lhe oferecendo água, pedirias água para matar a sua sede. A mulher mostrou que estava informada dessas situações todas. E hoje nós também encontramos pessoas que às vezes estão sedentas e nós, da mesma forma como os discípulos, a ignoramos por causa de uma situação
ou por causa de outra? Por causa da raça, por causa da cor, por causa da maneira de se expressar, por causa da maneira de falar. O preconceito, infelizmente, ainda existe no tempo de hoje. Da mesma forma que os discípulos eram preconceituosos devido à cultura daquela época, devido à rivalidade que havia entre os judeus e os samaritanos, hoje também, às vezes, esse preconceito às vezes pode existir entre nós, entre evangélicos e católicos, entre espíritas e católicos, entre crentes da igreja A, crentes da igreja B. Às vezes pode ainda existir esse preconceito entre nós cristãos, da mesma forma que havia entre os discípulos de Jesus, discípulos que andavam com Jesus, fisicamente, pessoalmente, conversavam, dialogavam com Jesus e tinham esse problema cultural. E nós precisamos observar se nós não estamos vivendo um problema cultural que tenha impedido de nós olharmos para alguém como uma alma que precisa ser tratada como alma. Jesus, olhando para aquela mulher, ele não se preocupou quem era aquela mulher. Se era mulher, se era samaritana, ele viu ali uma pessoa que precisava ser atendida. E ela olha para Jesus e questiona Jesus. Depois ela diz: o poço é fundo e tu não tens com que tirar água. E Jesus disse: olha, se você soubesse quem é que está falando aqui, se você soubesse quem é que está aqui, você pediria água que saciaria sua fome para todos sempre. Por isso os discípulos não puderam entender aquela atitude do Mestre, mesmo sendo discípulos de Cristo Jesus. Eles não conseguiam entender o amor o qual Jesus estava tratando aquela mulher sem nenhuma indiferença. Sem nenhuma indiferença. Ele não estava trazendo para si ou pensando: bem, essa mulher é samaritana, não posso falar, já não posso falar com mulher, e ainda com samaritana pior. Mas Jesus, com sua pureza, com a sua inteligência, continuou falando e tratando com aquela mulher. Queridos, nós que somos cristãos, nós que somos conhecedores do Evangelho, nós precisamos também tratar a todos da mesma forma. Imagine que nós fôssemos sem visão física, não enxergássemos as pessoas. Nós trataríamos bem diferente, porque nós não estamos vendo o seu peso, nós não estamos vendo o seu tamanho, nós não estávamos vendo a sua cor, nós não estávamos vendo a sua posição social. Por isso, facilitaria nós tratarmos todos iguais. Da mesma forma, nós precisamos tornar-nos cegos para que não pudéssemos ou para não ver culturalmente a pessoa. Olhar para as pessoas como todos iguais, que são todos iguais. As almas são distintas, elas não têm diferença uma da outra. São todas iguais. Jesus sempre procurou desfazer as barreiras da separação que ainda era forte na mente e no coração daquele povo. Jesus sempre procurou fazer com que aquele povo amassem a todos de todo o coração, sem fazer distinção de raça, de cor e etc, etc. Ainda não entendiam que seriam portadores de um mundo sem fronteiras. É isso que os discípulos não entendiam. Eles precisavam entender que eles estavam trabalhando com o Senhor Jesus e teriam que viver em um mundo sem fronteiras, um mundo sem separação, sem divergência. Nós estamos vivendo hoje em um mundo completamente difícil, um mundo cheio de divisão, cheio de separação. Quase que nós estamos separando, fazendo muros para separar pessoas. Aliás, já existem, né? Se nós formos para as grandes cidades, existe a parte onde moram os ricos, existe a parte onde moram os pobres, existe a parte onde moram os favelados, existem divisões, não há
vivência e nem tem possibilidade de haver vivência de pessoas todas juntas, porque há uma discrepância cultural e essa discrepância cultural traz graves problemas. Essa discrepância cultural traz problemas sérios. Então, daquele tempo também havia essas situações onde os discípulos traziam dentro de si esse problema cultural. Eles traziam dentro de si essa divisão, não é? E aquela mulher agora deixou, pois, o seu cântaro e foi à cidade, disse aos homens, disse aos povos daquela cidade que havia encontrado um homem à beira do poço e que aquele homem lhe havia oferecido água. E era uma água especial, uma água que se ela bebesse, ela nunca mais voltaria a ter sede. E ela, na cidade, ela começou a dizer: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. O interessante é que Jesus, além de a conhecer por ser Deus, ele disse àquela mulher tudo o que ela havia feito. Ele contou a história daquela mulher. E aquela mulher ficou super admirada. E ela disse: será este porventura o Cristo? Será que este é o Cristo? Porque ele contou muitas coisas da minha vida. Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. A partir do momento que aquela mulher, por ter recebido esse milagre de receber do Senhor Jesus a água da vida, que nunca mais voltaria a ter sede, ela foi transformada e saiu anunciando a Jesus por todos os povos daquela cidade. Quando nós recebemos uma transformação de Cristo, quando nós recebemos algo especial do nosso Senhor Jesus, o que ferve dentro de nós é o próprio Espírito Santo e nós não queremos reter aquilo para nós. É por isso que muitas vezes alguns crentes que foram e que estão cheios do Espírito Santo, eles não conseguem segurar dentro de si esta chama do Espírito Santo de Deus e ele quer falar, ele quer contar o que Jesus fez em sua vida. Você, quem sabe, já aceitou a Cristo Jesus, você, quem sabe, já está cheio do Espírito Santo e você transborda isso. Você quer transmitir através dos cânticos, você quer transmitir através da leitura da palavra, você quer contar para as outras pessoas o que Jesus pode fazer na sua vida. Aquela indiferença que aquela mulher tinha, porque ela também trazia este receio de conversar, de falar com alguém, por ser samaritana. Ela trazia esse complexo complexo de inferioridade. Eu não posso falar com vocês porque eu sou mulher e sou samaritana. Aquela cultura prejudicava aquela mulher, trazia àquela mulher um problema sério, psicológico. E aquilo perturbava aquela mulher. Mas, a partir do momento em que ela encontrou Jesus, aquilo caiu por terra, deixou de existir. E ela vai contar agora para toda a gente: olha o que aconteceu comigo, eu encontrei um homem, não será ele o Cristo? Não será ele o Cristo ressurreto? Não será ele o Salvador deste mundo? Não será ele? Quando Cristo Jesus faz uma mudança em nossa vida, é algo extraordinário. Se você ainda não experimentou encontrar Jesus e ter uma experiência radical com Ele, procure imediatamente. Se você anda à procura de sensações, não é? Quanta gente anda à procura de fortes emoções, fortes sensações, às vezes pula de rapel do prédio maior altura, às vezes tem aqui na nossa região aquelas boias que vai ali no rio, são sensações fortes, mas não há sensação mais forte do que você encontrar com Jesus, porque a sua vida muda, aquilo que está dentro de você que te prejudica constantemente, talvez um complexo por isso ou por aquilo, por uma forma ou por outra. Há um complexo de inferioridade dentro de você
E isso, quando você encontra com Jesus, todas essas coisas caem por terra. Caem por terra. Porque você encontrou a vida, você encontrou a água, ela encontrou a água da vida que sacia a sua sede por toda a eternidade. Se nós encontrarmos a água que Jesus dá, se nós bebermos desta água, a nossa sede será saciada. Qual a sua sede? Há muita gente hoje com muita sede, sede de riquezas, sede de adquirir, sede de viajar, sede de tantas formas. Às vezes sede pela carnalidade, às vezes sede pela prostituição, às vezes sede pelos vícios. Mas Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer que você o encontre para que a sua vida seja mudada. Se você encontrar Jesus, esta sede a qual você tem por diversas situações, poderá mudar a sua história, poderá ser mudada a sua história. Essa ansiedade que te prejudica, essa ansiedade que lhe castiga, que traz para você inquietações, pode ser mudada. Isso pode cair por terra. A água que a mulher foi buscar já não tinha tanta importância. Até o cântaro ela havia esquecido junto do poço. Ou seja, o que mais ela precisava não era tanto daquela água palpável, mas o que mais ela precisava, e ela não sabia, era a água da vida. Quanta gente hoje está buscando tantas coisas, desesperadamente, buscando coisas, mas o que falta dentro dessa pessoa é ser saciada. O que falta neste coração, o que falta na alma é encontrar Cristo Jesus. Quando nós encontramos Jesus, aquela ansiedade, aquelas preocupações, aquelas coisas que inquietavam o nosso coração, tudo agora passa a ter calmaria. Tudo agora passa a ter tranquilidade. É como os discípulos que estavam no barquinho, ansiosos, cheios de medo com aquelas ondas daquele vento que agitava o barco e já estava entrando água no barco e eles começaram a gritar e chamar o mestre: Mestre, não te preocupas que nós vamos morrer aqui? E Jesus simplesmente levanta e diz: Mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E houve paz, porque a voz de Jesus, quando entra e quando chega na nossa vida, ela traz paz para as nossas inquietações. Quantas inquietações o homem tem? Quantas inquietações perturbam, tiram noites de sono, e às vezes as pessoas não sabem o que fazer, não sabem aonde pôr aquilo. Mas Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquela mulher, tudo que ela precisava, na verdade, não era a água daquele poço, mas tudo que ela precisava era encontrar Jesus. Sabe o que mais te inquieta, o que mais te perturba? Não é aquilo, o bem que você quer, não é aquele vestido lindo que você viu na vitrine e você não consegue dinheiro para comprar. Não é aquele carro bonito que seu vizinho comprou e você olha e perde o fôlego e diz: quando que eu vou poder comprar um desse? Nada dessas coisas terrenas suprirá o vazio que há em seu coração. Nada deste mundo satisfará o desejo do teu coração. Somente Cristo Jesus pode satisfazer. Quando nós buscamos a Cristo, todas as coisas da terra, todos os prazeres da terra perdem para nós o valor. Não é que nós não vamos comprar, que nós não vamos batalhar para ter um bom carro, para ter uma boa casa, para comprar aquele vestido que você viu na vitrine, para adquirir alguma coisa que você precisa. Mas isso não vai ser mais prioridade da sua vida. A sua prioridade vai ser buscar a Cristo. Vai ser saciar a sua sede,
vai ser acalmar o seu coração. A prioridade vai ser acalmar o seu coração. A prioridade para aquela mulher, até então, era buscar água. Era tirar água com aquela dificuldade. Ela ia buscar água não só para ela, mas para suas amigas também. A prioridade dela era essa. Mas quando ela encontrou Jesus, que conversou com Jesus e Jesus fez essas promessas para ela, ela disse: é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. É isso que eu estou à procura e não consegui encontrar. O dia que você encontrar Jesus de verdade, não a religião. A religião não preenche o seu vazio. A religião não preenche o seu vazio. Se a religião fosse tão importante, os religiosos não teriam crucificado a Jesus. Não teriam crucificado a Jesus. O que precisa, o que faz a diferença na sua vida é o Evangelho de Cristo Jesus, que está contido nas Escrituras Sagradas. Este faz diferença na sua vida. E o dia que você encontrar o Evangelho de Cristo Jesus, que você deixar que ele entre no seu corpo, entre na sua mente, desça para o seu coração e faça mudança da sua vida, você vai parar e vai dizer: onde eu estava que eu nunca encontrei isso? Com tanto tempo de vida que eu tenho, eu não sabia que este Evangelho mudaria a minha vida da forma em que tem mudado e que mudou. Eu já conheci pessoas que priorizavam tantas coisas deste mundo, os prazeres da carne, os desejos carnais perversos, que para a carne é muito bom. A carne gosta dos prazeres, a carne quer usufruir dos prazeres, a carne quer gozar dos prazeres, mas é porque ela não conhece o maior prazer. O coração deste ser que gosta de usufruir dos prazeres da carne, ele ainda não conhece o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Como esta mulher, ela não conhecia Jesus. E quando ela chega no poço, que encontra com aquele homem, eu acredito que ela teve até um frio na sua espinha. Quem é este homem? Este homem é um judeu, e agora como eu faço para tirar água? Jesus olha para ela e diz: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Que gostoso ouvir essa voz de Jesus. Meu amigo, meu irmão, minha querida, você que está aqui me assistindo neste momento, qual a sua inquietação? O seu coração está perturbado, desejando, e às vezes você nem sabe o que você quer. Há um vazio no seu coração e você para e pensa: nem eu sei o que eu quero. Eu sei que há uma inquietação, eu sei que há um espaço que precisa ser ocupado no meu coração, mas eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu preciso. Você precisa de Jesus, urgentemente. Você sabe por que as pessoas tiram as suas próprias vidas? Porque elas procuram preencher o vazio do seu coração, mas não sabem que só Jesus pode preencher o vazio do nosso coração. Só Jesus pode saciar a nossa sede da forma que saciou a sede desta mulher. Desta forma, Ele quer também saciar a tua sede. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aconteceram algumas coisas extraordinárias na alma daquela mulher. A sede da água do poço de Jacó não podia satisfazer. As coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, você pode correr atrás deles constantemente. Eles não poderão satisfazer o desejo do seu coração. Não poderão. Você pode ir para as discotecas, você pode ir para os bailes, você pode ir para as noitadas, você pode viajar constantemente, mas quando você chegar, o vazio continua no seu coração. Quando você sair
das noites, o vazio ainda continua no seu coração. Quando você comprar aquele algo que você tanto queria, o vazio ainda continua no seu coração. A sede ainda está na sua vida. Porque essa sede, só quem pode saciar é Cristo Jesus. Ele saciou a sede dessa mulher. Agora ela não precisa mais buscar água, ela nem quis mais saber do balde. A preocupação dela já não era mais isso, ela foi correndo anunciar. A sede da alma dela estava satisfeita. Ela bebera da água da vida e isso tornou nela um manancial de água. Um manancial de água. Agora ela tinha água para dar. Água, não água física que matava a sede do seu corpo físico, mas a alma, a água que matava a sede da sua alma. Ela estava agora tão contente, tão transbordante. Antes, ela amara o mundo e as coisas do mundo, ela queria satisfazer a sua carne, os seus desejos. Agora ela tinha consciência do seu estado de miséria, o qual ela vivia. Quando você encontrar Cristo Jesus, pode ter certeza, você vai olhar para trás e vai sentir vergonha da forma que você vivia, das coisas que você fazia, e você vai sentir um prazer imensurável, porque as coisas que você fazia, você agora não faz mais. Não se preocupe com o esforço que você pensa em fazer para deixar. Você não vai fazer esforço nenhum para deixar do vício, para deixar da prostituição, para deixar do apego das coisas materiais, para deixar tudo aquilo que te prejudica, que traz inquietação. Você não vai fazer esforço. É o Filho que vai vos libertar. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Filho de Deus que nos liberta através do Espírito Santo. Quando ele entra em nosso coração através da palavra, quando ele entra em nossa mente e ele faz mudança em nossas vidas, é ele quem faz. Não somos nós que nos esforçamos para deixar. Aquela mulher agora passou a viver uma nova vida, né? Uma vida completamente diferente. E ela que antigamente fugia dos contatos das pessoas, tinha complexo, tinha medo das pessoas, agora ela procura as pessoas para contar e para falar de Jesus. Ela procura as pessoas para dizer: olha, eu encontrei um homem ali, não será ele o Cristo? Porque ele contou sobre minha vida, eu desconfio que aquele homem é o Cristo. Quem sabe você ainda não encontrou com Cristo Jesus. Quem sabe você encontrou até mesmo com a igreja. Aquele prédio onde você vai, se reúne, mas você ainda não encontrou Cristo Jesus, o Evangelho. E esse Evangelho precisa ser pregado aonde você vai. E quando você ouvir este Evangelho, você vai ser transformado pelo poder de Deus. E quando o Evangelho do Reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. E eu quero trazer esse texto para uma pessoa, para a sua pessoa. E quando o Evangelho do Reino for pregado em seu coração, então haverá paz, tranquilidade. Você não ficará mais inquieto com as coisas desse mundo. Você não ficará mais inquieto com as coisas que este mundo traz, porque haverá transformação na sua vida. Haverá mudança. A alma que outrora sedenta passou a dessedentar as pessoas que ali chegavam até ela. Ela agora tinha água para dar. Ela tinha história para contar que satisfazia o desejo das pessoas. Quando ela sentava ali para conversar com as pessoas, eu acredito que as pessoas queriam ouvir mais dela. Conte-me mais sobre esse Jesus. Este Jesus transforma. Este Jesus limpa a sua mente, o seu coração, traz paz. As noites que você passa sem dormir, preocupado, ansioso, com o coração apertado, com um vazio no seu coração e sem saber como preencher este vazio. Somente Cristo pode preencher o vazio do seu coração. O encontro com Jesus mudou a vida daquela mulher. Uma experiência
muito grande, não poderia ficar escondida no seu coração. O dia que você, meu amigo, o dia que você, amiga, encontrar com Jesus, a experiência qual você vai ter, jamais poderá ficar escondida no seu coração. Você transbordará de alegria. Experimente conhecer Jesus na íntegra. Não o Jesus literal que apenas você lê e sabe que ele existiu, mas deixe ele entrar no seu coração e fazer morada na sua vida. Você vai ver que experiência maravilhosa. Eu me batizei com 11 anos. Hoje já tenho mais de 50 anos. Sempre vivendo no Evangelho. Nunca me arrependi. Nunca pensei, eu queria desfrutar dos prazeres da carne um pouco. Sempre focado no Evangelho de Cristo. Maior prazer é ter Jesus no coração. Quem sabe você ainda precisa encontrar Jesus no seu coração. É coisa maravilhosa. Eles também precisavam encontrar a Cristo Jesus. Aqueles povos, por onde ela andava, a cidade agora sabia que aquela mulher havia encontrado com Jesus, porque sua vida havia sido transformada. Quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, Zaqueu disse para Jesus: olha, se for possível, se for preciso, eu devolverei metade dos bens de quem eu defraudei. Zaqueu era um cobrador de impostos. E quando Jesus ouve isso dele, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Jesus quer te salvar. Meu amigo, você não sabe amanhã que dia será. Nós nunca sabemos. Nós estamos vendo jovens morrendo, pessoas morrendo de acidentes graves. Isso sempre vai acontecer. E nós precisamos estar prontos para encontrar com Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que aonde você estiver, se você puder fechar os olhos, feche. Se não, pode apenas ouvir e orar comigo. Querido Deus, eu quero interceder por cada vida que aqui está, Senhor. Tu conheces esses corações. Tu sabes, ó Pai, da sede o qual eles têm. Tu sabes da necessidade o qual eles têm. Tu sabes e conheces o vazio que há nesses corações. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, vem preencher o vazio desses corações. Que eles possam ter sede, não da água, não das coisas terrenas, não das coisas deste mundo, mas sede de Ti. Traz para essas almas sede de Ti, Senhor. Que esses corações possam ser preenchidos. Aquele espaço vago que perturba, que inquieta, que traz interrogações, indagações. Eles possam preencher com o Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, se tu a bênção a qual eles precisam. Se tu, Senhor, a bênção a qual esses corações precisam e buscam de uma forma talvez até inconsciente, buscando para preencher o vazio, mas não sabe como fazer. Em nome de Jesus, eu te peço, alcance essas vidas. Amém. Querido, se você deseja ouvir este Evangelho de Cristo Jesus, nós estamos sempre por aqui. É só você nos procurar. Nós queremos transmitir este Evangelho ao seu coração com mais clareza, com mais tempo. Mas saiba, procure Jesus imediatamente e você vai viver dias felizes que você nunca imaginou que pudesse. Um beijo grande. Deus te abençoe em nome de Jesus.